Tumor do estroma gastrointestinal, ou GIST. Integrantes: Gabriel Souza Furtado e Lucas Ribeiro Garavini Soares. Vou dar início à apresentação falando sobre a epidemiologia do tumor estromal gastrointestinal. Em primeiro lugar, temos que se trata de um tumor raro. Ele representa de 1 a 3% dos tumores gastrointestinais. No entanto, é o tumor mesenquimal mais comum do trato digestório, representando aí cerca de 80% desses tumores mesenquimais. A incidência mundial dele é baixa, é de 1,5 habitantes a cada 100 mil habitantes por ano, e no Brasil, cerca de 1.800 casos novos são reportados todo ano. É uma doença que atinge igualmente ambos os sexos e a idade predominante no diagnóstico é de 40 a 60 anos. Os principais órgãos de acometimento do tumor e do estroma gastrointestinal são o estômago, cerca de 55% dos casos são no estômago, seguido do intestino delgado, em 25% dos casos, e grosso, 10% dos casos. Os outros 5% dos casos, eles vão acometer o mesentério, o oomento ou o retroperitônio. Os tumores de cólon são os menos agressivos, que têm o melhor prognóstico. Os de reto têm o maior índice de recidiva. Os tumores de esôfago geralmente são pouco agressivos. E os tumores de intestino delgado têm o pior comportamento biológico. Então, ele vai ter o pior prognóstico. Discutindo sobre a patogênese do GIST, ele vai ter a origem celular dele nas células intersticiais de Cajal, também chamadas de ICCs. 75% dos casos de GIST vão ser causados por mutações ativadoras do proto-oncogene c-KIT, 10% dos casos por mutações do gene PDGFRA, que vão levar a um aumento na produção da proteína PDGFRA, e de outras etiologias, uma importante destacar é o GIST por deficiência de succinato desidrogenase. Não existem fatores de risco relacionados a hábitos de vida para essa doença, e a maioria dos casos vão ser esporádicos e os casos hereditários representam uma pequena porção. Agora, irei aprofundar mais na via mutadora do gene c-KIT. O gene KIT expressa a proteína tirosina quinase, que é um receptor transmembranoso responsável pela fosforilação de algumas proteínas. Nas pessoas portadoras do tumor estromal gastrointestinal, esse gene sofre mutações ativadoras sem oposição, o que vai levar a uma ativação da tirosina quinase independentemente de ligantes no receptor. E isso leva a um desencadeamento de cascatas posteriores de sinalização que irão estimular a proliferação descontrolada das células intersticiais de Cajal. A via mutadora do gene PDGFRA é muito semelhante à do gene c-KIT, pois ambos os genes expressam receptores da família da tirosina quinase. Portanto, eles vão ativar os mesmos sinalizadores intermediários e o mecanismo dessas duas vias é muito parecido. No GIST por deficiência de succinato desidrogenase, temos o seguinte: o succinato desidrogenase é uma enzima localizada na membrana mitocondrial e ela participa do ciclo do ácido cítrico e da cadeia de transporte de elétrons no ciclo de Krebs. Só que também ela funciona como um supressor de tumor. Quando ela sofre mutações em uma de suas subunidades, geralmente na subunidade A, isso vai levar a um acúmulo de succinato na transcrição aumentada de genes regulados por HIF1-alfa e na diminuição da metilação do DNA, e tudo isso configura uma síndrome de predisposição familiar ao câncer. O tumor estromal gastrointestinal, em sua morfologia macroscópica, vai apresentar lesões nodulares, geralmente únicas, não encapsuladas e bem definidas. A presença de hemorragia, necrose ou degeneração cística da superfície de corte da lesão é comum, e lesões múltiplas podem sugerir mutações germinativas ou síndromes familiares que predispõem a GIST ou então a presença de metástase. O tamanho das lesões vai variar de 1 milímetro a até 20 centímetros, e o tamanho médio das lesões é de 6 centímetros no estômago, no duodeno de 4,5 centímetros e no jejum e ilho de 7 centímetros. E todas essas lesões vão ser localizadas na parede ao longo do trato gastrointestinal.
Nessa imagem, temos uma endoscopia que aponta um tumor estromal no estômago. Essas duas imagens mostram um GIST coloretal. Na da esquerda é a superfície exterior da lesão e na direita uma superfície de corte. E essa imagem revela uma enteroscopia que mostra uma lesão subepitelial ulcerada invadindo o lúmen do jejum proximal. Na microscopia do GIST, temos que o tumor vai ser localizado na camada muscular da mucosa do trato gastrointestinal e geralmente vai ser um tumor circunscrito e que tende a respeitar os limites da camada muscular da mucosa. Mas também é possível haver infiltração na mucosa sobrejacente e, nesse caso, as células tumorais podem invadir as glândulas e aí o paciente vai ter um pior prognóstico e uma clínica mais agressiva. E a citomorfologia do GIST ela é dividida em 3 categorias. Temos o GIST fuso-celular, que representa cerca de 70% de todos os casos, o GIST epitelioide, cerca de 20%, e o GIST misto, que vai apresentar um padrão misto entre o fuso-celular e o epitelioide, representa 10% dos casos. O aspecto do GIST fuso-celular é esse, e o que caracteriza ele vão ser células fusiformes com citoplasma levemente eosinofílico e núcleos alongados com nucleolos imperceptíveis. O GIST epitelioide, o aspecto dele vai ser esse, e o que caracteriza ele são células arredondadas com citoplasma que vai de claro a eosinofílico e uma proliferação celular que pode seguir um padrão em ninhos, como a foto da esquerda, ou um padrão difuso, como a foto da direita. Esse é o aspecto do GIST misto, e nele o tumor vai ser composto de uma morfologia misturada entre o fusiforme e o epitelioide. Na clínica do GIST, temos que na fase precoce, a maioria dos pacientes vai ser assintomática, e os sintomas só vão começar a manifestar após ocorrer a erosão ou uma ulceração do tumor, ou quando essa lesão atingir um tamanho que cause obstrução do trato gastrointestinal. Quando isso ocorrer, possíveis sintomas são o sangramento do trato gastrointestinal, anemia, sensação de plenitude gástrica e sintomas relacionados à obstrução intestinal. Entre as complicações, vale destacar a hemorragia da lesão, a obstrução intestinal, que ocorre em cerca de 20% dos casos, intuscepção, que é uma invaginação de uma parte do intestino, vólvulo, que é uma torção ou um nó de uma parte do intestino, e perfuração intestinal, que pode evoluir para peritonite e causar sepse e, eventualmente, choque séptico. O prognóstico dos pacientes depende do tamanho do tumor, do índice mitótico e do local de origem do tumor. E as metástases ocorrem em cerca de 10% dos casos. A taxa de sobrevida global desse câncer em 5 anos é de 83%. Essa tabela mostra o critério de estadiamento TNM, que leva em conta o tamanho do tumor, que é o critério T, o nível de disseminação para linfonodos regionais e próximos, que é o critério N, e se há a presença de metástase, que é o critério M. Além disso, ele avalia o índice mitótico. No diagnóstico do tumor do estroma gastrointestinal, nós vamos ter a avaliação do quadro clínico do paciente, a avaliação de exames de imagem e a realização de endoscopias como formas de auxiliar o profissional médico na hora de realizar o diagnóstico desse câncer. Mas no final, a análise histológica e a análise imunohistoquímica com a expressão da proteína c-KIT, que vão ser os dois pilares fundamentais do diagnóstico desse câncer. Isso se dá porque cerca de 85 a 95% dos GISTs expressam o gene KIT mutado. Só que essa expressão mutada desse gene ela é encontrada em diversos outros tumores. Então, vai ser a análise imunohistoquímica aliada aos achados histológicos específicos que vão fundamentar o diagnóstico da GIST atualmente. Essas são as nossas referências. Muito obrigado.